Olá, que tal a gente mergulhar fundo no nosso sistema de defesa? Hoje o foco é numa parte essencial dele, a chamada imunidade humoral, e nas proteínas que são, sem dúvida, as estrelas aqui, as imunoglobulinas. Para começar, já fica uma pergunta no ar. Neste exato momento, existe um verdadeiro exército com 5 classes de defensores patrulhando o nosso corpo. E a nossa missão aqui hoje é exatamente essa: conhecer cada uma dessas classes, entender o que elas fazem e por que, afinal, são tão importantes. Então, olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa com os conceitos básicos, depois passa uma por cada classe de imunoglobulina, IgA, IgM, IgG, e as mais raras, IgD e IgE, e para fechar, a gente vê como tudo isso se aplica na prática, lá no diagnóstico clínico. Então vamos nessa. Bom, então, para começar, vamos à base de tudo, né? O que exatamente são essas moléculas? Porque elas são tão, mas tão essenciais para a nossa sobrevivência. Ok, em termos mais técnicos, as imunoglobulinas, que a gente também chama de anticorpos, são o que chamamos de glicoproteínas. Elas são produzidas por umas células bem específicas, os plasmócitos, e a missão delas é muito clara: encontrar, marcar e ajudar a neutralizar qualquer corpo estranho que apareça, seja uma bactéria, um vírus, o que for. E olha só a forma clássica dela, esse Y aí na tela. Esse design não é à toa, viu? Ele é a chave da função dela. Os braços do Y se ligam no antígeno, ou seja, no invasor. Já a base do Y funciona como um tipo de comunicador, avisando o resto do sistema imune que, opa, está na hora de agir. É uma peça de engenharia biológica muito elegante e super funcional. Agora, se a gente olhar para a distribuição delas no soro, uma coisa salta aos olhos. A quantidade varia muito. A Ig é de longe a principal, compondo uns 75% do total. A IgA e a IgM também aparecem em boa quantidade, mas a IgE e a IgD, essas são bem mais raras. E essa diferença toda na abundância já dá uma pista, né? Cada uma delas tem um papel muito especializado. Vamos começar então pela nossa primeira linha de defesa, a guardiã das nossas fronteiras, a imunoglobulina A, ou IgA. É isso mesmo. A gente pode pensar na IgA como a segurança de portaria, sabe? A função dela é principalmente preventiva. Ela age ali direto nas mucosas para barrar a entrada dos invasores antes que a infecção consiga se instalar de verdade. É a IgA que a gente encontra em maior quantidade em secreções. Pensa aí, saliva, lágrimas e, um ponto super importante, no leite materno. A estratégia dela é bem direta. Ela neutraliza os patógenos, impedindo que eles grudem nas nossas mucosas. E essa proteção é simplesmente vital para os recém-nascidos, que recebem essa IgA da mãe pelo colostro e pelo leite, o que garante uma defesa inicial que é fundamental. Ok, e se o invasor consegue passar por essa primeira barreira? Bom, aí entra em cena o nosso respondedor rápido, a imunoglobulina M, a IgM. Para continuar nas analogias, se a IgA é a guarda de fronteira, a IgM é a primeira viatura de emergência que chega no local. Por isso que a detecção dela em exames é um sinal clássico de que tem uma infecção aguda acontecendo agora. A IgM é a primeira a ser produzida quando o corpo encontra um antígeno pela primeira vez. Como ela é uma molécula bem grande, ela costuma ficar mais restrita ali na corrente sanguínea. E lá, ela é muito eficiente em ativar outras partes da defesa, como o sistema complemento. E é exatamente por isso que, do ponto de vista clínico, achar IgM específica para um patógeno é um indicador muito forte de infecção recente. Chegou a hora de conhecer a principal força de defesa do nosso exército, a mais numerosa, a mais versátil de todas, a imunoglobulina G, a IgG. E esse número aí, bom, ele fala por si só, né? Cerca de 75% de todos os anticorpos no soro são IgG. Ela é, sem sombra de dúvida, o pilar da nossa imunidade humoral. A melhor analogia para IgG, pensa numa tropa de elite, daquelas bem veteranas. Ela carrega a memória de combates passados, ou seja, de infecções passadas, e a nossa principal defesa de longo prazo. Essa memória imunológica se manifesta no que a gente chama de resposta secundária. Quando o corpo reencontra um patógeno que ele já conhece, a produção de IgG é rapidíssima e em grande quantidade. Mas talvez a característica mais incrível dela seja a capacidade de atravessar a barreira da placenta. É o único anticorpo que consegue fazer isso, passando a imunidade da mãe direto para o feto. É uma proteção fundamental. E agora para um detalhe mais técnico, mas super importante, a IgG não é uma coisa só. Ela se divide em 4 subclasses. A IgG1 é a mais comum de todas. A IgG2 é mais focada em bactérias que têm uma cápsula de polissacarídeos.
A IgG3 é a mais potente para ativar o sistema complemento. E a IgG4 tem um papel mais ligado a alergias e parasitas. O ponto clínico crucial aqui é o seguinte: uma deficiência em uma dessas subclasses pode levar a infecções de repetição, mesmo que os níveis totais de IgG pareçam normais no exame. Para fechar o nosso batalhão, faltam 2 classes. Elas são menos abundantes, mas têm funções altamente especializadas: as imunoglobulinas D e E. Os papéis delas são bem distintos. A IgD a gente encontra principalmente na superfície dos linfócitos B. Lá, ela funciona como um receptor, ajudando a ativar essas células. Já a IgE é bem mais famosa, né? É ela a principal mediadora das reações alérgicas. Ela fica ali armada nos mastócitos e quando encontra um alérgeno, ela dispara a liberação de histamina. E ela também é importante na defesa contra parasitas. Ok, agora que a gente já conhece os jogadores desse time, vamos ver como todo esse conhecimento é aplicado na prática. Como ele conecta o laboratório com a clínica no dia a dia. Olha só, esses gráficos aqui mostram um dos princípios mais importantes do diagnóstico sorológico. Na resposta primária, que é o primeiro contato com o invasor, a produção de IgM é a que sobe primeiro. Depois vem a de IgG. Agora, na resposta secundária, quando o corpo reencontra esse mesmo invasor, a história é outra. A produção de IgG é muito mais rápida e muito mais forte. Essa dinâmica aqui é a chave para a gente diferenciar uma infecção que está acontecendo agora de uma memória de uma infecção passada. Então, a grande lição aqui é essa. Medir os níveis das diferentes imunoglobulinas não é só um exercício acadêmico. Não mesmo. É uma ferramenta clínica poderosa que permite diferenciar infecções agudas, de crônicas ou passadas, ajuda a diagnosticar doenças autoimunes e a identificar imunodeficiências. E com isso, a gente fecha esse nosso panorama técnico sobre os defensores do corpo. Passamos por cada classe, entendemos suas funções e a sua relevância clínica. A pergunta que fica e que move a ciência para frente é: agora que a gente conhece tão bem esses defensores, qual será a próxima fronteira no uso de anticorpos, seja como terapia ou em novos métodos de diagnóstico? As possibilidades realmente são imensas.